Abre a sua Bíblia no livro de Efésios. Lá no final você pode, se desejar, ir em Mateus e ir adiante, ou em Apocalipse e você vai voltando, tá bom? Eu vou em Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, e aí você vai encontrar o capítulo 6 de Efésios. Capítulo 6. Quem encontrou o capítulo 6 de Efésios, diga amém. Amém. Você que está na live também, digita aí amém para estar ligado com a gente. Você vai agora comigo no versículo 10 e nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Livro de Efésios, capítulo 10, do versículo 10, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13, tá bom? Vamos lá então, acompanhe comigo em nome de Jesus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13 e último. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Quem entendeu esse texto fala, amém, eu entendi. Amém. É muito explícito, é muito explícito. E aqui eu quero já só explicar uma coisa rápida para você entender aqui. Ele diz assim, ó, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder, como talvez é a sua tradução. Aí ele diz aqui, ó, é uma ordem, é uma orientação, Leandro. Vistam de toda a armadura de Deus. Ou seja, você só estará protegido dessa batalha, desse ataque espiritual, se você estiver com a armadura de Deus, ok? Vamos lá. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe o que é isso? Infelizmente, o diabo ele vive tentando armar uma cilada. É um assalto, é um acidente. Infelizmente, existem demônios territoriais, principalmente nas autoestradas, por isso que você vê muito acidente terrível. Eu já falei sobre isso, já dei estudo sobre isso. Locais onde são comunidades, ali tem grandes territoriais, grandes e pequenos territoriais que fazem com que o local não evolua, aonde tem muita barraca, muita bebida, muito cigarro, muita bagunça, muita briga, é facada, tudo termina em briga, porque ali existe uma opressão espiritual. Ah, pastor, então quem está lá mora na comunidade é terrível. Não, a pessoa tem que colocar a armadura de Deus, não importa onde você esteja. E essa luta também está aqui fora. Então aí continua dizendo assim, ó, pois, olha o que ele diz, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Porque os demônios também têm poder e também têm autoridade no mundo espiritual. É isso que o cristão genuíno precisa entender. Eu ensino isso para vocês, né? Não ore por ninguém que não pediu oração. Pastor, a gente tem que orar por todo mundo. Eu conheço o mundo espiritual. Se a pessoa não te pedir oração, não ore. Porque o demônio que está agindo na vida dela tem legalidade e autoridade para estar agindo. Aí você entra numa batalha que não é sua, para pelejar uma batalha que não... Você já aconteceu um caso da mulher... Já aconteceu, a polícia vem, e olha que chamaram a polícia, hein? Mas não foi às vezes a mulher, foi o vizinho. Chegou lá, a mulher estava apanhando do marido, e a polícia veio, ou os vizinhos vieram e bateram no rapaz. A mulher não gostou e foi para cima dos policiais, e foi para cima do pessoal. Ou seja, eles foram se meter, teve um rapaz que foi se meter e morreu. Por quê? Ele não tinha autoridade para ir lá, não foi dado a ele legalidade para mexer naquele negócio. Ele pagou o dano. Isso é muito sério, no mundo espiritual é a mesma coisa.
Então é necessário. Por quê? Porque os demônios eles têm poderes e autoridade. E às vezes você não tem. Existe uma coisa chamada legalidade. O que é legalidade, pastor? Direito legal. Então, às vezes, você não tem legalidade para entrar em certas lutas. Por isso que eu tenho a temática. Cuide da sua. Pastor, mas a gente está aqui para orar. Ei, se a pessoa pedir. Essa semana, levanta a mão aqui para mim. Se bateu na sua porta um médico. Quem tem plano de saúde ou público? Algum médico bateu na sua porta essa semana? Sim ou não? Tem gente aí que pode estar precisando de uma orientação, no mínimo, ou de uma consulta. Sim ou não? Mas o médico não tem como bater na sua porta para te oferecer atendimento se você não deu legalidade. Agora, se você vai ao hospital, o que você está fazendo? Dando legalidade, direito legal do médico tocar em você. Já pensou, chega o médico na tua casa, dá licença, vim te examinar. Você vai gostar? Você vai bater no médico. Ele é médico, mas você vai bater nele, porque ele não tem autoridade para mexer em você. Mas se você for ao médico, ele falar, tira a roupa que eu vou te examinar. Você está entendendo? Olha a diferença. No mundo espiritual também é assim. Então já fica aqui uma chave intrínseca para que você já fique ligado aí, você que gosta de querer orar por todo mundo e carregar todo mundo nas costas, e depois você não sabe por que você está com um peso espiritual tão grande. Tá bom? Lembra, eu falei na Escola Bíblica Dominical, estou aqui só na introdução para você entender. Na Escola Bíblica Dominical, um grupo da igreja, de uma outra igreja aí, já faz mais de 10 anos isso, saiu para evangelizar no carnaval. Fizeram uma reunião, fizeram uma oração ali e saíram para evangelizar. Quando eles voltaram do evangelismo no Coreto, que eles chegaram lá para fazer a oração, para entregar o trabalho, 2 pessoas caíram endemoniadas. Você está entendendo? Então, entrar num determinado lugar, se um policial sozinho, ou até mesmo com a guarnição, ele entrar lá no meio de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Vai ter mesa de coffee break para eles? Porque lá tem territoriais lá que comandam o processo. E aí o couro come para cima deles também. Quando você entra na batalha de alguém sem autorização da própria pessoa, não, eu vou orar por você, deixa a pessoa pedir. Porque quando a pessoa pede, ela lança no mundo espiritual autorização para que você haja. Quem entendeu, diga amém. Só isso aqui já vale de ouro para você. Esse ano não se meta na treta de ninguém. Você pode até perguntar, se você quiser comprar a briga, você pergunta, olha, você quer que eu ore por você? Aí você segura. Agora, de contramão, essa pessoa ela tem que buscar a Deus. Pastor, então a gente vai deixar essa pessoa? Não. Oriente essa pessoa. Você está entendendo? Se eu não tenho autoridade em nenhuma área, eu não sou médico. Eu vou te dar uma orientação. Eu tenho que orientar pessoas em relação à saúde, problemas advocatícios, jurídicos, eu tenho que orientar, mas eu não pego causa. Eu só oriento, eu não entro na treta. Quem está entendendo, diga amém. Não é porque eu sou um pastor, sou autoridade, que eu vou me enfiar em tudo que a mim não tenho legalidade para agir. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não sou médico. Eu posso te orientar, te instruir. Então, se uma pessoa, para você aprender, por que tem gente que sofre ataque espiritual? Porque você está se metendo. Vamos supor, tem um litígio entre marido e mulher de separação. Eu posso entrar como pastor para orientar as partes na minha área, que é espiritual, e dar algumas orientações jurídicas, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento. Mas eu não posso pegar, deixa comigo, me dá a causa aí, me dá os documentos aí que eu vou resolver. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar ruim para mim. Mesmo eu sendo pastor, mesmo eu querendo ajudar. Pastor, mas eu quero só ajudar. Se eu quiser ajudar e tiver 2 bandidos ali trocando tiro e eu for me meter para tentar ajudar, o que vai acontecer? Tem coisa que você não tem autoridade para puxar para a tua vida. Tem outras pessoas que terão para fazer aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Isso não está no script, Deus está me colocando para dizer. Porque tem pessoas aqui que estão enfrentando lutas e batalhas e ataque espiritual. Porque no ano passado, e eu talvez daqui para trás, se enfiaram em guerras que não eram de vocês. E se duvidar, a pessoa está super bem e você está com a carga espiritual. Quem entendeu, diga amém. Mas nesta noite vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Deus vai te libertar para você ficar, vai cuidar da sua vida espiritual e social em nome de Jesus, tá bom? Então vamos aqui para a introdução rápida aqui, continuação. Nós cristãos sofremos ataques, porém espirituais. E quando estamos sendo atacados pelo inimigo, é fundamental conhecermos os sinais de alerta.
Semana passada eu falei um pouco sobre os sinais. Preguei, né, sobre algumas coisas que eu falei sobre sinal. Presta bem atenção nisso. Se quisermos sobreviver a essa guerra, você tem que estar atento aos sinais. Aqui eu vou falar sobre alguns sinais, tá bom? Existe uma lei espiritual, segunda chave para você. Existe uma lei entre as mais de 50 leis universais e espirituais que o nosso Deus criou. São muito mais do que 60 leis. A lei do retorno, a lei da semeadura, tem várias, a lei do perdão, a lei da compensação, são várias leis. Mas uma delas chama-se a lei dos sinais. Nada acontece sem antes haver sinal. Deus é tão justo, tão maravilhoso, que tudo que passa na nossa vida, Ele avisou. Ele avisa em sonho, Ele usa pessoas, Ele usa muito a palavra no púlpito para te avisar coisas, para te ensinar antes de acontecer. Aquela Marília Mendonça, não era para ela morrer. Pastor, é porque estava escrito para morrer. Não era, eu te garanto isso. Ela não atentou os sinais. Mamonas assassinas, os meninos novos não eram para morrer, eles vão se converter, né? Estava meio perdidinho, mas não era plano de Deus que eles morressem. Deus avisou, mas eles brincaram com o aviso. Outra chave para você, sonhou algo ruim, teve um sentimento ruim, coração apertou, angústia e tristeza, ora e repreende. Pode ser um sinal de um ataque espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Fica ligado que Deus está falando com pessoas aqui para você, esse ano, parar de ficar só apanhando de Satanás sendo cristão. Em nome de Jesus, Deus vai te restaurar a autoridade. No final, nós vamos orar para isso, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro sinal, anota porque é chave agora. Eu vou liberar. Cada sinal é uma chave de ouro para você. Vamos lá. Primeiro sinal, tá? Você agora vai aprender a observar a lei dos sinais. É por isso que tem gente que fala assim, parecia que fulano sabia que ia morrer. Eu sentia, o pai um novinho que morreu também, sertanejo, Gabriel Diniz, o pai dele sentiu, ele falou, pai, eu vou viajar para fazer um show em tal lugar. Dessa vez, de todo show, o pai nem ligava. Dessa vez, o pai, quando ele falou isso, o pai, que ele parece que tinha mais unidade com o pai, não sei se a mãe dele era viva ou se ele morava com o pai. Eu sei que o pai é igual o Neymar e o pai, né? Eles eram mais unidos, mais juntos. Eu vi uma reportagem do pai dele falando e chorando isso que eu estou falando para você. Não é ilustração, não, é real. O pai falou assim, ele sentiu no coração um aperto. Na hora que o filho falou, algo tocou no pai, porque o pai e mãe têm uma ligação, a mãe é univitelina, é aquela coisa que você sente na alma. O pai tem uma pequena conexão, mas tem. Aí escute bem, o pai sentiu angústia na hora. Só que ele falou, eu não falei nada para o Gabriel porque ele é muito brincalhão. Então ele ia me refutar, ele ia brincar, ele ia me zoar. Eu me calei e ele morreu. A lei do aviso. Se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que várias pessoas que morreram antes elas foram avisadas. Ou em acidentes elas foram avisadas. Já cansei de uma irmã aqui da igreja. Deus está trazendo aqui. Eu estou ensinando e aparelhando vocês pela palavra. Uma irmã aqui da igreja, que está sentadinha aqui, a diaconisa, me mandou uma mensagem, eu tenho essa mensagem no WhatsApp. Pastor, eu sei que o Senhor é cuidadoso, mas eu sonhei que o Senhor batia de carro, né? Eu acho que com a minha família, então eu batia de carro, não lembro, e que, né, ora aí e tal. Aí eu agradeci, tal, ok. A gente ora, repreende e tudo mais. Alguns dias depois, o marido dela bateu de carro, e foi um livramento de Deus pela força da batida. A lei do aviso. Ai, pastor, estou com medo. Não, é só você repreender, porque quando tem alguma coisa ruim, está avisando antes. Deus é justo. Se a pessoa, você está aqui, daqui a pouco acontece o mal. Não. Todo mundo é avisado. Ninguém desce a cova sem antes ser avisado. Muitas das pessoas que morreram na face da terra, se elas tivessem aprendido o que vocês estão aprendendo aqui pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ele livra você da morte. Provérbios fala isso o tempo todo. Então, em nome de Jesus, fique muito ligado. A primeira chave, pastor, libera para a gente. Qual é o sinal, o primeiro sinal de que você está sofrendo um ataque? Perda do desejo de buscar a Deus. O objetivo principal de qualquer ataque de Satanás é impedir a obra que Deus tem na sua vida. Quando você começa a ter desânimo para vir para a igreja, quando você começa a se distrair e no dia de estar na igreja você está sempre buscando alguma coisa para fazer ou querendo ser atraído para outras coisas, você está sofrendo um ataque e nem está percebendo. E outra coisa, né? O diabo ele não vai falar assim, ei, eu vou te atacar hoje, hein? Não,
ele vai sutilmente. A Bíblia diz que ele é astuto. Ele tem versões que falam as astutas ciladas de Satanás. Ele é astuto. Por que ele é comparado com a cobra? Não é só porque ele usou lá a cobra, é porque ele é como uma cobra. Ela entra nesse ambiente e você nem vê. Quando vê, é picada. Então, a primeira coisa, se você percebe, eu como pastor, se eu começar a ter desânimo de vir para a igreja, peraí, tem alguma coisa estranha. Não está normal. Então, você como ovelha, como membro, não é diferente de mim. Você precisa entender que se está tendo desânimo, se você está começando a chegar aqui e observar defeitos, a parede que não está pintada, o vazamento que resolveu 90%, mas não está 100%, você começa a ver os erros, os defeitos, você começa a ter uma visão negativa das coisas, você está sofrendo um ataque. Porque não é de Deus eu olhar para você e ter um pensamento negativo. Se eu olhar para o irmão Carlos e falar, não gosto dele, olha a cara dele. Só porque ele está de cabelo grisalho, ele pensa, só porque eu sou careca, ele está ostentando para mim. Se eu pensar isso dele, eu estou sofrendo um ataque. Seta inflamada no coração. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa, o primeiro sinal é a perda do desejo de buscar a Deus. Se você está sem desejo, você está sofrendo um ataque. No final, você vai aprender o que fazer. Segunda chave, segundo sinal que demonstra que você está sofrendo um ataque. Você que está na live, vai dizendo amém aí para a gente estar concordando na terra e ser ligado no céu. Desgaste físico. Pastor, não, desgaste físico não tem nada a ver com batalha espiritual. Vou te provar que tem. Por quê? Quando você está cansado, como é que fica a tua mente? Você não consegue raciocinar. Você fica estafado, quando você está muito cansado, no final do dia você está cansado, o seu cérebro começa a bugar. O diabo trabalha na mente. Então, muitas vezes, ele usa a tua proatividade, o seu descontrole, a sua desorganização, a sua falta de gerenciamento de tempo, como dizia minha mãe, com todo perdão da palavra, a sua lerdeza. Ele usa tudo da sua mazela, dos seus defeitos, para te cansar, para te sobrecarregar. E aí o que acontece? Você fica cansado. Quando você está cansado, ele começa a atacar. Tanto é que é comum, se você chegar no sofá e cansado, mas você não está com sono, você só está cansado. Porque quando você está com sono, você dorme. Mas quando você está cansado, você fica ali no sofá sem força para levantar. Se tiver uma escada, tu não aguenta nem levantar para ir para a escada. É sim ou não? Pode reparar, é nesse momento, começa a dar uma tristeza, começa a baixar a energia. Sim ou não? Ataque. Ai, pastor, o diabo está na minha casa. Não, meu irmão, ele ataca todo mundo, ataca a mim. Segunda-feira, meu irmão, já teve. Eu falei, não é possível que ele não dá depressão em mim, estou no sofá assim, parece que o sofá está me abraçando, porque, ai meu Deus do céu, se pudesse eu não levantava daqui. Um peso que você não tem noção. Dá dor em tudo quanto é lugar. Ele aproveita que você está cansado. Então esse ano, fica ligado. A alegria do Senhor é a nossa força, não dá mole não. Se organiza, porque aí o diabo não vai achar brecha. Amém? Amém. Uma chave no segundo sinal. Olha a chave. Muitas vezes nós recebemos nossos maiores ataques pouco antes de uma grande vitória ou logo depois. Quando você vê que está tudo começando a dar errado, começando a dar ruim, você pode perceber. Está vindo coisa boa aí, mas o diabo está querendo te enfraquecer para você não perceber. Ou então você ganhou uma bênção, está super feliz. Aí tem aquela frase infeliz que não é bom nem você falar. Não fale isso, tá? No mundo espiritual você dá legalidade. Alegria de pobre dura pouco. Primeiro, você está declarando que você é um pobre. Segundo, você está dizendo que a sua alegria sempre vai durar pouco. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Amém? Ok? Vamos caminhar para a gente crescer mais nessa noite. Esse lugar é lugar de ensino, não é lugar de te motivar, não. É de te ativar em Deus. Terceiro sinal, falta de recursos. Gente, escassez não é de Deus. Passar necessidade não é de Deus. Deus pode te provar. Deus pode permitir que você fique períodos ali. Agora, meu irmão, 10 anos na peleja, 10 anos no deserto. O povo que ficou muito tempo no deserto ali só se lascando, foi porque ficou dando volta, porque era murmurador e estava todo errado diante de Deus. Mas todos os outros que passaram pelo deserto prosperaram no deserto. Abraão, vamos para a Bíblia? Abraão e Ló, no deserto, o rebanho, Jacó, tudo crescia. Quem está entendendo, diga amém. Então, repreenda esse espírito de escassez. Repreenda. É só pegar num dinheirinho, fura pneu, fica doente e toma lhe gastar, toma lhe gastar. Já repararam isso? Pegou no dinheiro, fica todo bobinho, parece que o Satanás falando, vai ficar não. Não,
Não, e começa. Então é um ataque, repreenda. Olha que legal, olha que interessante. É quando todas as portas se fecham. Quando você vê que está tudo dando errado, você pode ver, você está sofrendo um ataque. Tá tudo, as portas estão se fechando, as coisas estão acontecendo, ou está vindo coisa boa aí, ou então o diabo está querendo literalmente te enfraquecer. Então você já tem que estar ligado e falar, eu repreendo. Ah, pastor, mas às vezes minha mente não me obedece. Eu fico pensando nas coisas que eu não quero pensar. É ataque na mente, tá? O maior campo de batalha é a sua mente. Por que a mente? Porque é daí que procede muita coisa. A mente é a alma, você vai aprender isso no seminário. Gente, isso aqui, tá vendo essa careca? Eu vou limpar para vocês verem melhor. Bem melhor. Espera aí. Tá vendo essa cabecinha linda aqui? Tá vendo aqui? Aqui dentro tem o quê? Fisiologicamente falando, o que tem? Qual é o órgão que tem aqui? Eu quero dizer para você que a gente chama isso aqui de mente, não chama? Na verdade, isso aqui não é a mente. Isso aqui é um cérebro, uma massa cinzenta, que tem as sinapses, tem todo o processo de... É como um hardware, né? Que vai ali processando. Um processador. Isso aqui é Pentium 1000 e tal. Top, 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 top. Só que sentimentos, pensamentos, emoções, está tudo na alma. Quando a Bíblia fala de mente, ela está falando de alma. Você vai ver, tudo fica impresso na sua alma. Tudo que você passa vai para a tua alma, não é para a tua mente. Porque olha só, quer que eu prove para você cientificamente? Se tudo que você vive, de bom, de ruim, informações, televisão, internet, YouTube, Instagram, Facebook, e tudo aí que você recebe de informação sobre o time que ganhou, o time que perdeu, a escalação de não sei o quê, a escala de trabalho, orientação do trabalho, orientação da mulher, aguentar o marido, aguentar não sei o quê, botar os filhos, escola, dar aula, explode teu cérebro. As coisas não ficam aqui, elas são processadas aqui, elas vão para a alma. É por isso que às vezes você quer esquecer daqui, mas não esquece, porque não está aqui, está na alma. A Bíblia fala, mente é alma. Quem entendeu, diga amém. Quer aprender mais sobre isso só no seminário. Vamos lá então. Quarto sinal, não é isso? Vida de oração fraca. Escute. É uma vida de oração fraca e isso acontece justamente quando você mais precisa orar. Início do ano. Quando você mais precisa orar para colocar as coisas... Aí começa uma luta, começa uma batalha, já começa atritos, parentes já começam a sair do bueiro para arrumar confusão. E os vizinhos também, todo mundo... Aí daqui a pouco está você sem força para orar. Então quando você ficar sem força para orar, fica ligado. Porque o diabo está cirandando. Olha o que Deus falou para Adão. Perdão. Para Caim. Quem matou quem? Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel? Deus falou para Caim. Caim, o pecado jaz à porta, né, pastor Brito? O pecado te rodeia. Cabe a você resisti-lo. Infelizmente, ele não resistiu e deu cabo ao plano de matar o irmão. Ali veio a desgraça sobre a terra, enfim. Todo cristão conhece essa história. O que eu quero que você entenda. Às vezes o diabo fica de perto, rodeando. Aí o que você tem que fazer? Pastor, mas eu não consigo. Eu quero pensar coisas boas, eu não quero pensar mal de ninguém, não quero presumir o mal de ninguém, eu quero ter um bom pensamento, atitude, ações. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai falar, a pastora usa muito essa oração. Eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu faço isso. Quando minha cabeça está querendo virar muito, sabe? Ficar pensando na hora de dormir, então, hein? Por isso que o salmista, que era o homem segundo o coração, ele falava... Quando ele estava atribulado, que imagina aquele homem como era atribulado, irmãos. Davi foi atribulado demais. Um homem, gente boa, mas ele arrumava umas tretas para ele mesmo, para a família dele, que eu vou te contar. O que ele fazia? Em paz deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tem que fazer essa oração, irmão, quando está atribulado. Que é muito espiritual, meu irmão. Não adianta ficar ouvindo musiquinha, não, tu vai ficar mais atribulado ainda. Quando você está atribulado, tu liga o ventilador para ficar calmo, para ficar fresco, e tu fica nervoso com o barulho do ventilador. Então tem que orar e falar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Vamos repetir para fixar e aprender? Eu levo minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Você tem que declarar, em paz deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Irmão, ora a palavra. Jesus orou a palavra, tu não quer orar, crente? Esse é muito crente, eu vou na IBD e dou dízimo. Tu é crente o quê, rapaz? É religioso. Crente é aquele que entende que ele precisa repreender o mal na vida dele em nome de Jesus. Vamos então aqui. Pastor, desculpa, mas eu quero que o senhor me prove na Bíblia que o senhor está dizendo que quando a gente não tem vontade de orar é ataque espiritual. Quer que eu prove? Sim ou não? Então vamos lá? Jesus
Jesus estava prestes a sofrer um ataque, o diabo estava ali, ó. Quando ele vai para o Getsemane, ou Getsemane, aquela pressão tão forte sobre ele, o peso da morte, da angústia, de tudo, ele suou sangue. Todo mundo conhece isso, né? No Getsemane foi que meu Jesus orou. Conhece a musiquinha? Que às vezes a pessoa não conhece a Bíblia, mas conhece a música, né? Vamos lá. Aí o que aconteceu, Seite? O Seite não conhecia o versículo, fez saber agora. Aí olha aqui, o que aconteceu? Jesus naquela luta espiritual, aquela angústia, ele suando sangue de tanta pressão. Antes ele falou o que para os discípulos? Fica aí, ora para me ajudar que eu estou na peleja. Quando ele voltou, o que os rapazes estavam fazendo? Ficaram fracos para orar. Os discípulos de Jesus ficaram fracos. E tu que é seu? Mulher Maravilha, 1984. Homem-Aranha. Para com isso, Seite. Fica pensando que você é Homem-Aranha? Não é, vem todo de vermelho. Você precisa entender que nós somos fracos. Então, quando você percebe que você está sem vontade de orar, você pode falar, eu repreendo em nome de Jesus. Aí você começa, aí vem aquele quando diz que o Espírito Santo, ele lê gemidos inexprimíveis. Abre a sua boca e começa, Senhor, tem misericórdia de mim, eu repreendo todo mal. Aquela conversinha que você tem com Deus, faça isso pelo menos. Não precisa ser oração de fogo. Oh, meu Deus e meu Pai, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Jeremias, Obadia. Para com isso. Faça a sua oração e fale com Deus e diga, Senhor, eu estou fraco, mas eu repreendo na autoridade. Eu não tenho força, mas é no nome de Jesus eu repreendo essa opressão. Ó, deixa eu revelar uma coisa para você. O crente fala, não, o diabo não pode nos tocar. Eu sou lavado e remido. O povo judeu é o povo de Deus. A nação santa, escolhida. Mas para o anjo da morte não entrar, eles tiveram que botar o quê? O sangue lá. Senão o anjo da morte entrar. Então você tem que ter a consciência, você tem que fazer algumas atitudes também para impedir o mal. Não é porque você é crente que o diabo não te toca. O diabo teve diante do trono de Deus para tentar Jó. O diabo encarou Jesus no deserto, mostrou a eles o reino da terra. Vai ter medo de tu? Agora, se você conhece a batalha espiritual, não é que ele vai ter medo, ele não tem medo, mas ele vai saber que ele não vai ter vitória com você, então ele vai tentar outro. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá então? Então, se você está sentindo fraco, igual os discípulos de Jesus, ora e repreende. Fala, não, Senhor, só isso já vai ser uma oração. Olha que legal. Senhor, não permita que eu caia. Eu lembro que eu fazia uma oração que eu gosto de repetir, porque eu gosto de que fique fixo no teu coração. Quando eu estava no início da minha caminhada. Você, quando está bem no início, um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está espiritual, outro dia você está fraco. Um dia você está escutando um louvor e cantando para o vizinho tudo ouvir. No outro dia tu está naquele silêncio, naquela fossa. Não é assim? Sim ou não? Aí eu era assim. Eu falei, Senhor, orei a palavra. Coloque em mim um espírito inabalável. Foi o que eu falei de manhã aqui na IBD. Pedi isso a Deus. Depois eu falei, Senhor, hoje eu estou segurando na sua mão. Mas eu posso em algum momento fraquejar. Não tem quando você desmaia e você larga a mão, larga o peso? Eu falava para Deus. Fazia assim. Eu sou assim, né, irmão? Eu sou expressivo para Deus. Cada um tem seu jeito. Tem um que é quietinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Deus te ouve. E tem aquele que fala, Senhor, eu estou aqui, Deus. Me ajuda aí. Né? Eu falava assim, Senhor, aqui é a minha mão. Hoje eu estou seguro com o Senhor. Mas eu te peço, já, vira esse irmão que eu conheço o papaizinho aqui. De vez em quando dá, né? Para quê? Então, se eu fraquejar, Senhor, pega na minha mão e me levanta. Eu falava assim para Deus. 27 anos nessa brincadeira, essa oração de vez em quando eu renovo. Senhor, se eu fraquejar, porque eu posso fraquejar, segura no meu braço e me levanta. Ele diz isso, eu te levanto com a destra poderosa da minha justiça. É Ele que te levanta. Tá fraco? Ei, Satanás, espera aí, tá me atentando? Tá aqui, Deus, me levanta em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Qual é o sinal agora? Quinto sinal para a tua vida, sobrecarregado pelas circunstâncias. Eu vou agora dar uma chave de ouro para você, para este ano. Por isso você tem que fazer esses cursos, irmãos. Para você aprender a se organizar. Tem gente aqui que já era para estar bem de vida. Espiritualmente, socialmente, empresarialmente. Já era para ter projeto aí, já era para estar estourando aí. Mas o que acontece? Desorganização de tempo. Aí o diabo, gente, pelo amor de Deus, o mundo espiritual não é brincadeira. Ele sente, ele percebe. Ele vê quando você está desorganizado. Então ele percebe que você é desorganizado, o que ele faz? Ele começa a te cercar com mais desorganização. O que acontece? Você fica o dia inteiro rodando, fazendo 1000 coisas. E quando chega no final do ano,
No meio do ano, vou nem ser bonzinho não, no meio do ano, se já não está, né, irmão? Se já não está, cansado, fadigado, sobrecarregado, chateado, sem paciência, atribulado, os crentes atribulados. Sabe por que isso? Porque você não gerencia a sua própria vida. Porque você não está sabendo, olha o que diz a Bíblia. Os dias são maus, então você tem que saber remir bem o tempo. Aí eu vou liberar uma chave para você para te ajudar como consultor. Não, eu preciso administrar o meu tempo. Ei, não tem como você administrar o seu tempo. Ai, pastor, acabou com a minha infância. Tempo é 24 horas para todo mundo. Eu tenho 24 horas. Quantas agendas, irmã Bruna, quantas agendas você tem para organizar seu dia? Uma, porque a irmã é o metro, na caixa de ferramenta, a irmã é o metro. Irmão Josias é o martelo. Ele né? Tem gente que é serrote. Tem uns que é o parafuso, que enrola, não faz nada, entendeu? Mas vamos lá. A irmã é o metro, ela é meticulosa. Se alguém quiser fazer um evento, chama ela, irmão. Chama que ela vai calcular a medida do piso para ver quantas pessoas cabem por metro quadrado. A irmã é boa nisso, então ela tem uma agenda. Vamos lá. Sejam sinceros. Vamos lá. Glau, seja sincero. Quantas agendas você tem? Vou fazer um bate-bola? Quantas agendas a irmã tem? Uma. Quantas agendas você tem? 2? Tirando a de venda, irmão. Estou falando da irmã, vida pessoal. Se não tiver, fala a verdade. Leandro, uma. Está organizadinha ou é aquele negócio que só você entende? É nesse nível, japonês, né? Não falar em japonês. Irmão Seite, quantas agendas você tem? Uma. Começou a escrever em janeiro, a próxima anotação só em junho, né? É nesse nível aí. Vamos lá. Quem aqui, seja sincero diante de Deus, tem agenda? Não, pode deixar, eu estou voltando. Fica tranquilo, eu deixo o povo doido aqui, aleluia. Vamos lá. Futuramente a gente vai ter aquela dália, aqueles negócios que vem andando assim, me seguindo, em nome de Jesus, amém? 5 câmeras aqui, Globo, SBT, não, Globo não, SBT, Record, tô brincando. Vamos lá, Record também não, mas vamos lá, volta da cá. Escuta aqui, quem aqui seja sincero diante de Deus, está no templo, hein? Que tem agenda de verdade, que usa, nem a agenda que você comprou, dizendo que ia anotar, e está tudo em branco de todos os anos, você fez 5 anotações. Eu não estou falando dessa não, estou falando que você precisa e depende dela. Quem aqui tem agenda, levanta a mão. Literalmente meia dúzia. Quantos não tem agenda, levanta a mão. E tem um povo que está no céu. Não falou para nada. Escute bem isso. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas. Eu tenho 3 agendas ativas. Agenda ministerial, agenda pessoal e agenda profissional. O mesmo 24 horas que você tem, eu tenho. Quantas pessoas você atende por dia, por semana? Quantas tretas você resolve por dia? Tirando os advogados aqui e outras pessoas que são de profissões. Vocês estão entendendo? Se eu consigo, você também consegue. Mas aí o diabo é astuto, aprende isso. Ele está usando o fato de você não organizar a sua vida para você não conseguir produzir. E aí ele te deixa estafado, ele te deixa cansado. E você não está vivendo, você está sobrevivendo. É assim, o ano inteiro. Quando chega no final do ano, você está cansado. Aí o que ele fala? O que ele fala para você? Vê se não é. Final de ano, não vai muito para a igreja não, descansa. Janeiro, tira umas férias de Deus. Vai para a praia. Aí ele começa a te atazanar. Não que seja pecado ir para a praia, não que seja pecado você estar aquele descansinho aí, né, no final do ano. Mas muito desse descanso é também sugestão dele para dizer, você trabalhou muito o ano todo. Você olha para sua mão, você produziu nada quase. Você só fez o que era para ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que é uma palavra dura, mas você precisa entender. Organize a sua vida. Aí eu vou te dar a dica. Não se administra tempo. 24 horas, 24 horas. Senhor, eu preciso de 25, por favor. Eu preciso de 26. Não tem como. Administre as suas atividades. Pegou a chave? Quem pegou, diga amém. Você que está na chave, na live, diga amém. Hoje eu estou que estou, irmão. Qual é próximo sinal agora, o penúltimo? 6º sinal. Hábito. Isso aqui eu não vou falar, não. Isso é melhor nem tocar nesse assunto, não. Falo ou não falo? Sim ou não? Vocês estão pedindo para falar, estão me dando legalidade para falar. Aí depois não reclama. Vamos lá, então. 6º sinal. Hábitos e pecados antigos começam a voltar. Escuta. Tempão que você não faz uma besteira e tudo mais. Quer ver como é que você está sofrendo ataque? É quando você começa a ter aqueles pensamentos que você tinha. Um exemplo.
Eu. Vou dar meu exemplo para dizer que eu não estou acusando ninguém. Eu já dancei o Chochomere. Quem aqui sabe o que é o Chochomere? Levanta a mão, irmão. Revela o segredo aí. Irmã Fernanda Filgueira, você dançou o Chochomere? Irmã Vanúzia. A irmã não era da Seresta, não? Que isso, a irmã ia no baile funk? Eu não vou nem falar que tinha uma irmãzinha que eu conhecia há muitos anos atrás que ia no baile da espuma. Olha o pecados. Agora, de repente, está eu na minha casa, pensando no baile do Chochomere. Aí, de repente, fala, puxa, será que ainda tem um bailezinho desse aqui ainda? Eu vou evangelizar lá. Porque crente adora dizer que tudo que ele faz é de Deus. Deus está me mandando ir. Aí eu vou lá, tem um baile aí e tal, por exemplo, Disque Mel. Existe a Disque Mel ainda? Vocês estão antenados, né? Disque Mel. Matinê. Se tem uma matinê e eu sinto vontade de matinê, eu estou sofrendo um ataque. Você está entendendo? Você que bebia, começa a sentir vontade de beber de novo, você está sofrendo um ataque. Você tem que aprender isso. Pastor, isso é óbvio. Não. Às vezes você não percebe. Você acha que é uma vontade só. Mas fique de olho. Se você começa a sentir coisas, vontade de coisas do passado, ser pastor é difícil. Porque às vezes você tem que tocar nos assuntos que... Mas Deus está com a gente, está guardando. Você começa a lembrar da ex-namorada e do ex-namorado. É ataque do Satanás. Repreende esse demônio. Não é normal você ficar pensando que não sei o quê, papapá, papapá. Não faz isso não. É ataque. Eu estou aqui tentando brincar para ficar leve, mas o diabo está tentando algum propósito de te destruir a tua família. Então não aceite isso em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Que eu estou tentando brincar para suavizar o assunto, para não ficar o ambiente, porque eu estou falando de coisas de batalha espiritual. Aí é igual criança que vai tomar injeção, você tem que aliviar para a injeção entrar e fazer o efeito. Amém? Você sabe como é que eu atuo. Aí o que eu quero dizer aqui para você... Hábitos de pecados antigos começam a voltar. Muitas vezes você começará a sentir vontade de praticar velhos hábitos, de dar lugar ao pecado que você já tinha se libertado lá no passado, liberou, deixou lá atrás. Isso acontece quando as coisas ficam difíceis. A sua carne quer ter um momento de descanso e de prazer. Preste atenção no que eu vou dizer. Você já está um tempão na igreja. Você também está muito ali. Você tem que dar uma aliviada na pressão. Você tem que... Um calor desse aí, você só na igreja há 27 anos, suando pra caramba. Cervejinha. Não é pecado não. Sem álcool, começa com a sem álcool. Ah, não sei o quê. E daqui a pouco tá aí, daqui a pouco, quando você vê... Aí você começa. O nome disso é sugestão. O diabo, ele trabalha com sugestão. O que ele fez com Eva? Não, você não vai morrer não. Não, Deus falou que eu não posso comer. Não, não vai morrer não. Ele disse? Não, não vai morrer não. Ele sugestiona, ele não te obriga a fazer, ele te sugestiona. Então ele começa, 27 anos, tempão que você não vai num baile, não é pecado não, vai evangelizar, precisa ser evangelizado, vai lá. Cerveja, e isso e aquilo. Quando você começa a ter esse tipo de pensamento do passado, você está sofrendo ataque, então você tem que repreender. Vamos lá, último sinal, 7º, que é o número de Deus, hein? Afastar das amizades espirituais. Quando você começa a se afastar de pessoas de Deus, pessoas que te amam, pessoas que... Já conheceu alguém? Não levante a mão. A pessoa era bênção na tua vida, de repente, essa pessoa ela começa a se afastar de você. Você não fez nada de errado, você não pecou contra ela, você amava a vida dela, você fez tal. Essa pessoa ela começa a se afastar quando você vê a pessoa está cometendo alguns delitos, já está tal. Por quê? Quando ela sofre o ataque e ela começa a se afastar de pessoas. Eu já conheci pessoas lá no passado que ela depois me confessou e falou, um rapaz, um amigo meu, ele falou, poxa, eu conheço você, eu sei o que você ia me falar. Então por isso eu me afastei para poder, entendeu? Enfiar o pé na jaca, que aí ninguém ia falar nada. E aí, infelizmente, pior que ele enfiou o pé na jaca, até hoje está com a jaca aqui já e está nascendo pé de jaca no pé dele. Entendeu? Vamos lá então. Então... Quando você começa a se afastar de amizades espirituais, se afastar do pastor, se você começa, isso você pode estar sendo rodeado para ser atacado. Como é que o leão, para pegar a presa, ele vai em quem já está mais fraquinho e começa a rodear.
Ele começa a cercar aquele que está um pouquinho mais para fora. É quando vê, a manada passa e os leões vão lá e atacam aquele que estava fraco. E aí, infelizmente, às vezes o dano é de morte. Você começa a se afastar das amizades que Deus colocou no seu caminho. Olha ao seu redor. Você já parou para relacionar-se, parou de relacionar-se com pessoas da igreja? Tome cuidado, se a pessoa é bênção, cola com ela, não para de se relacionar não, porque senão você vai ficar afastado e o diabo vai, te cirandar e te cercar e te enfraquecer. Quem entendeu, diga amém. Pastor, o senhor falou aí dos sinais, agora o que eu faço, pastor? Pelo amor de Deus, me ajuda, fala comigo. Quais as atitudes que eu tenho que fazer para destruir esses ataques do inimigo? Primeiro, não esqueça de quem você é. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é filho e filha do Senhor. Você é servo e serva do Senhor. Você é poderoso e poderosa em Deus. Então não tem esse negócio, a carne é fraca. Tem gente que fala isso, já viu? Sabe como é que é, né? A carne é fraca. Mas a mesma Bíblia que diz que a carne é fraca, logo na frente diz assim, mas o Espírito está pronto, porque o Espírito foi Deus que deu. Então não tem essa. Não fica deixando não. Você tem que se posicionar e falar assim, ei, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu não posso agir assim. Eu não posso agir dessa forma. Tá bom? Vamos aqui. Não ignore o seu tempo e o lugar de oração. Não pare de ter um momento de oração, um lugar que você possa orar. Pastor, não tem um lugar para orar. Ora na rua, ora no carro, ora no ônibus. Tem gente que consegue ter em casa um lugar de paz. Tem gente que não consegue, infelizmente, né? Não tem problema. Aonde você estiver, não corte a sua conexão com Deus. Fazendo isso, o diabo não tem como te tentar. Vocês estão entendendo? Lembra da experiência que eu contei para vocês quando eu fui fazer um treinamento muito bom aí de uma igreja, e lá tinha, no meio da galera, tinha mais de 40 pessoas na equipe, e tinham duas pessoas, uma representava o Espírito Santo e a outra representava Satanás, como o Espírito Santo age na vida do grupo e como Satanás agia. A gente não sabia, isso a gente descobriu no último dia. Eu, que não sabia de nada, eu estou lá, totalmente focado, envolvido com a proposta do grupo, ajudando o líder que estava na nossa... que eu não fui como líder, eu fui para aprender, então tinha um líder da equipe, eu ia lá ajudá-lo, eu me envolvi com a causa, eu me envolvi com a visão, eu ajudava as senhorinhas que não conseguia cumprir a rota lá, eu empurrava a velhinha lá, vamos embora senhorinha, vamos embora, irmã, em nome de Jesus, vamos embora. Aí tinha um rapaz que ficava assim, vamos adorar a Deus. Eu falei, rapaz, esse cara só quer que a gente ir cantando, mas vamos cantar, é para adorar, vamos embora. Aí eu botei a camisa, não tirei a minha, eu botei um que estava dentro da mochila, que se eu tiro a camisa, acabou o treinamento. Aí eu balançava assim, vamos embora adorar. Aí eu brincava, dizia que era Moisés, vem povo, vamos para a terra. Eu motivava o povo, eu fiquei tão envolvido. Aí chegou a comida, o que era a comida? Miojo com sardinha. Eu não gosto de miojo, eu não como miojo. Comi, não quero saber, vamos comer, para todo mundo ir, então vamos embora. E nisso, tinha uma pessoa que depois que eu percebi, ela ficava mandando adorar, ela tinha um comportamento bem suave. E uma outra lá, botaram logo a mulher para ser o Satanás. Não achei legal isso. Eu não concordei. Mas, né? Botando pilha, pô, que comida é essa? A gente pagou caro para estar aqui, que não sei. E as irmãzinhas caindo, falando e brigando, e eu, ajudando e tal. No final, revelaram que tinha o Satanás e que tinha o Espírito Santo. Quando chegou no final, o Satanás veio acusando todo mundo. Tudo que ele fez as pessoas fazer no evento ali, durante aqueles dias, ele tacou na cara de todo mundo assim do círculo. Ele veio botando aqui, e a pessoa fez o trabalho bem feito. Era uma mulher. Estou brincando, não, em nome de Jesus está repreendido. Mulher tem um poder muito grande. Tá? É só aquela brincadeira que não cabe. Não cabe, em nome de Jesus, é batalha espiritual. Está repreendido em nome de Jesus. Você sabe que eu prego que mulher aqui tem poder, não é isso? Mulher tem um poder especial. Mas naquele momento, né, colocou, poderia ser um homem também. E o Espírito Santo estava bem fraquinho lá. Com o homem, se botasse a mulher como Espírito Santo, seria melhor. Mas, tudo bem. Aí, vamos lá. Chegou no final, aquela roda, e aí o diabo veio assim, Você é quizumbeiro, é barraqueiro, porque lá você fez isso, eu bastei te falar uma coisa, você arrumou confusão com o líder. Você aqui, você ainda é egoísta. Aí veio acusando todo mundo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Alguns que estavam ali sabiam que eu era líder. Eu vou ser envergonhado, Senhor. Ele veio assim, pulou e foi lá falar com o outro. Aí eu falei, Senhor, obrigado. Aí no final não aguentei, fui falar com Satanás. Satanás, uma dúvida aqui, agora eu posso falar que acabou o encontro. O que houve? Aí ele falou assim, ela, né, no caso, falou, em todo momento você não deu brecha para eu chegar perto de você. Você estava cantando, empurrando as veinhas.
Estava chamando os outros para subir o morro. Estava ajudando o líder. O líder era uma fila de 40 pessoas subindo um morro, misericórdia. Nunca mais eu boto o pé nesse treinamento. Aí, não vou nem falar o nome para vocês não ir. Aí, estava lá o líder. O líder, tadinho, sofrendo a beça. Por quê? Escolheram um líder que não tinha chamado de líder. Então ele sofria, não tinha liderança. E eu era líder, mas estava camuflado lá, que eu não queria que ninguém me pegasse, né? Aí ele lá na frente, vamos embora, que não sei o quê. Aquela fileira, eu ia lá. Eu ficava lá atrás empurrando a senhorinha. Eu ia lá na frente. Vambora, pessoal, vambora, meu amigo, vambora, vamos lá. Eu fiquei igual doido, ajudando. Ela falou, eu não consegui chegar perto do senhor. Na hora da comida, o senhor não reclamou. Eu percebi que o senhor fez uma cara estranha. Eu falei, porque eu não gosto de miojo. Mas eu comi porque havia um propósito. Eu fui para ali, existiu uma ordem sobre a nossa vida que vai nesse treinamento. Ouça a voz de Deus. Eu falei assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu passei na lama, irmão. Quem me conhece sabe. Eu não ando a pé. Eu vou confessar um pecado. Eu tenho preguiça de subir a escada da minha casa. Às vezes eu penso em dormir no primeiro andar para não ir para o segundo. Confessando um pecado para você. Lá eu subi morro desse morro, passei na lama até aqui. É um negócio de doido. Mas eu queria ouvir a voz de Deus. Como Deus falou comigo naquele evento. Quem está entendendo, diga amém. Esse ano, que esse seja o teu treinamento. Se envolva com a obra de Deus, com a casa de Deus, com o reino de Deus, com as coisas que o Senhor colocar diante de você. E para de se meter na treta dos 8, cuide da sua vida. Para de se envolver em problemas de família. Cuida de você, que Deus está doido para fazer coisas grandes. Mas o diabo também quer te destruir. Mas em nome de Jesus, debaixo da palavra de Deus, você vai começar a focar em tudo aquilo que o Senhor colocou. Aproveite as oportunidades. Quer crescer financeiramente? Faça esses cursos. Quer crescer espiritualmente? Faça o seminário. Para de gastar dinheiro, meu irmão. Tem crente ligando para o Big Brother para dar prêmio para esse povo. Que está pregando adultério, traição, uma série de bebedice, de beijo na boca de homem com homem. Em nome de Jesus, invista o teu dinheiro no reino de Deus, na obra de Deus. Não estou mandando você dar dinheiro, não. Investir é outra coisa. Em nome de Jesus, esse ano a sua vida vai mudar. Eu declaro em nome de Jesus, todo espírito contrário, toda força contrária, todo espírito que é um demônio de procrastinação, que não deixa você andar para frente. Todo espírito de preguiça, porque preguiça, a Bíblia diz que a mão diligente prospera, mas o preguiçoso cai em desgraça. Quem entendeu, diga amém. Então não se esqueça de quem você é. Não ignore o seu tempo de oração. Não abandone o lugar onde Deus faz você carregar as energias. Não seja hipócrita. Não diga que você é crentão lá fora, porque nem eu consigo ser crentão. Eu preciso estar aqui com vocês e receber essa energia. Saber que existem pessoas que, assim como nós, estão buscando a Deus, que estão saindo da sua casa enquanto pessoas estão vendo o Big Brother, e estão ali curtindo, estão tomando cerveja. Passa na saída, passa na rua do circulador ali, você vai ver o número de jovens que estão lá, e jovens aqui buscando a Deus. Eu gosto de ver isso me motiva. Por isso o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu chego aqui, eu fico doidinho, às vezes eu estou cansado, às vezes é uma semana puxada, o irmão José até fala, pastor, eu deixei o senhor quietinho, que eu estou vendo que o senhor está cansado. Eu chego aqui, porque eu fico, a energia de vocês me renova, Deus me renova. Então cuidado para o diabo falar, esse ano procura ter igreja. Eu quero dizer para você, eu não sou dono de ninguém aqui. Você quer sair, você saia. Mas eu aprendi uma coisa, uma árvore para dar fruto, ela precisa ser estabelecida e criar raízes num lugar. Se você arranca uma árvore aqui, bota ali, ela vai ter dificuldade. Só se tira uma árvore se realmente estiver ruim. Está indo coisa podre para a árvore, você tem que tirar e botar em outro lugar. Se você estiver numa igreja, está recebendo coisa podre, tem que sair. Mas se você está num lugar onde a seiva é a palavra de Deus, não permita que o diabo coloque algo diferente dentro de você. Quem entendeu, diga amém. Então não saia de perto dos amigos espirituais. E por último, não saia debaixo da proteção pastoral. Esse negócio de cobertura espiritual. Ei, sua cobertura espiritual é o Senhor, não sou eu não. Mas o Senhor me levantou para ser um líder espiritual e conduzir, te ajudar, te orientar, te instruir, orar por você, te ensinar sobre uma batalha que você não conhece. Escute bem isso. Quando diz aqui, não saia debaixo da proteção pastoral. Todos os reis que eram autoridade, eles entendiam isso. Eles usavam coroa. Por quê? De ouro. Porque a cabeça é o lugar onde sofre ataques espirituais. Principalmente essa área aqui. Peito, cabeça, recebe ataques espirituais. Por isso que os sacerdotes usavam placa de ouro aqui e os reis usavam aqui na cabeça. E também peitoral. Escute isso. Preste atenção no que Deus está te revelando para você esse ano deslanchar, crescer, decolar.
que acontece? Os reis, eles entendem que eles precisam de proteção. Por isso que tem os magos, você vê, Daniel era um dos que ficavam lá para ajudar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os reis tinham protetores. Todos os presidentes escolhem pai de santo, pastores, para ter proteção espiritual. Se não tivesse, eu sou apolítico, tá? Mas se não tivesse o número de pessoas orando por esse presidente aí, ele tinha morrido. A facada dele foi para a morte. O tamanho da faca, eu mostrei aqui num estudo que eu dei na quarta-feira. O tamanho da faca é só de lâmina 30 centímetros. 30 centímetros, isso aqui é uma régua. Entrou, furou tudo, arrebentou com ele. Mas as orações que estavam fazendo por ele sustentaram aquele homem. Independente se ele está errado, se está certo, não estou discutindo isso aqui. Eu estou falando do mundo espiritual. Escute bem. Os reis queriam proteção. Tinham magos, feiticeiros, artistas. Eles têm os macumbeiros, que dá o banho lá, não sei de quê, do sangue, banho de bode, banho de não sei de quê. Todo mundo. Aí o crente fica falando, eu não preciso não. Eu não preciso não, eu oro por mim mesmo. O véu se rasgou. Ei, se até as autoridades entendem isso, por que você não passa a entender esse ano que você precisa de um líder espiritual? Não é para te carregar no colo, mas para te orientar, para te instruir. Os pastores são para isso. Principalmente quando o pastor está perseverando na doutrina dos apóstolos, na palavra. Você tem que valorizar isso que Deus está fazendo com você. Quer mudança de vida? Você precisa valorizar o que Deus está te ensinando neste lugar. A autoridade de Deus Deus está colocando diante de você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você vai orar comigo, você que está na live, não saia. Nós vamos orar. E o Senhor vai te cobrir. Pastor, mas antes eu não era coberto, não? Olha, muita gente na igreja é descoberta espiritualmente. Tem gente na igreja que tem alma aberta. Posso dar uma chave extra, bônus para você? Eu preciso correr para orar aqui. Posso dar a última chave? Sim ou não? Se você deixa pasta de dente aberta, shampoo aberto, porta aberta, tudo você deixa aberto, provavelmente a sua alma está aberta. Porque assim como é dentro, também é fora. Quem é falso por dentro, por mais que dê sorrisinho, numa hora o que está dentro vem para fora. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu? Assim como é dentro, é fora. Assim como pensa, diz a palavra, a tua alma, assim você o é. Então quando você, do lado de fora, você tem dificuldades em algumas áreas, quem tem trauma interno, ele expressa fora. A pessoa que tem trauma interno, ela não olha no seu olho. Alguém falou assim, você não presta, não olha para mim não, vira para lá. Quando era criança, essa criança tem um problema interno, cresce e fica adulto. Quando ela está conversando com você, ela não consegue olhar para você, ela tem medo. Aquela criança que o pai falava, ou a mãe, se correr vai ser pior, eu te arrebento, vou te matar se você correr. A criança travava, cresceu, ficou adulta, tiroteio rolou. Essa pessoa ela não vai conseguir correr, ela vai travar. O que está dentro dela é expresso fora. Quem entendeu, diga amém. A mesma coisa é, se você ficar deixando tudo aberto, tudo na sua vida você não consegue parar, você não consegue concluir, você não consegue fechar um negócio, só fica, onde você passa, você deixa aberto. Provavelmente a sua alma está aberta. Você é cristão, você é de Deus está com você, mas você tem facilidade. Se você vê um filme de terror e você fica perturbado, você fica agoniado, você não consegue, provavelmente sua alma pode estar aberta. Por isso precisa de cobertura espiritual, precisa de conhecimento da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu sei que é muito conhecimento às vezes para você conseguir, mas o Espírito Santo, ao longo da tua vida, ele vai devagarzinho traduzindo isso para você. Eu estou dando dose, não é homeopática, é dose, como se diz, concentrada, igual no médico, tá bom? Fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro a minha alma, para receber, a tua palavra, e eu aceito, o teu ensinamento. Neste momento, eu abrirei a minha alma, para falar contigo, e peço que o Espírito Santo me preencha por completo. Amém. É por isso que a Bíblia diz, sejam cheios do Espírito Santo. Para não ficar nada aberto. O espaço tomado não tem brecha. Por que aquela moça, que estava representando Satanás não conseguiu? Porque eu não dei espaço para ela. Eu completei o meu tempo ali fazendo coisas úteis, abençoando o líder, abençoando pessoas, ajudando, investindo naquilo que eu estava proposto a fazer. Esse ano, foca em Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, pastor, mas eu preciso de dinheiro. Deus está te colocando aqui a oportunidade de você aprender.
Escute isso, esse ano é o ano da tua virada, é o ano da tua... Você vai prosperar em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de escassez, todo espírito de miséria. Para de deixar sua casa com coisa suja, que espírito de miséria adora coisa suja. Espírito de miséria. Maria Mulambo. Maria Mulambo é um demônio, que é mulambenta. Ela gosta de coisa assim, tá? Mas isso aí vocês vão aprender no curso de batalha espiritual. Tem muita informação um dia só, eu já estou passando da hora. Vamos comigo agora, vocês vão repetir. Em batalha tem que se falar com autoridade. Como é que os soldados fazem no quartel quando eu estou passando? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É aquele round 6? Não. 1, 2, 3, 4. Firmeza e autoridade. Essa oração é batalha, é oração de guerra. Então existe oração, existe clamor, existe súplica. Agora nós vamos fazer uma oração de guerra. Pastor, o que é oração de guerra? Quem assistiu o quarto de guerra foi naquele momento que aquela mulher sai, ela estava com problema conjugal, e ela saiu na casa dizendo: Satanás, essa casa pertence a mim, ao Senhor, eu te repreendo. Isso é uma oração de guerra. Você se posicionar, puxar a espada, que é a palavra, e largar no laço do inimigo. É isso. Não se assusta não, mas eu tenho que te ensinar. Repete comigo. Hoje eu me cubro. Hoje eu me cubro com o sangue de Jesus. com o sangue de Jesus Para me proteger. para me proteger Durante toda a minha vida. durante toda a minha vida. Eu cubro também. Eu cubro também Com o sangue de Jesus. com o sangue de Jesus Meus bens. meus bens, Meu ministério. meu ministério, Meus familiares. meus familiares E a minha casa. e a minha casa. Eu venço o maligno O maligno pelo sangue do Cordeiro. pelo sangue do E Cordeiro peço perdão e peço perdão por meus erros, por meus erros, atitudes, atitudes, ações, ações, pensamentos e palavras que não agradaram a Deus. não agradaram a Deus. Eu habito Eu habito no esconderijo do Altíssimo no esconderijo do Altíssimo e descansarei e descansarei à sombra do Onipotente. à sombra do Onipotente. Nenhuma seta maligna Nenhuma seta maligna me atingirá, me atingirá, nem aos meus familiares, nem os meus familiares, nem aos meus bens, nem os meus bens, nem minha vida, nem em minha vida, nem minha casa, nem em minha casa, porque Deus porque Deus dá ordem dá ordem aos seus anjos aos seus anjos para me guardar para me guardar e me proteger e me proteger todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu anulo eu anulo e cancelo e cancelo e torno sem efeito e torno sem efeito toda ação toda ação e toda palavra contrária toda palavra lançada sobre a minha vida, lançada sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha família, sobre o meu casamento. sobre o meu casamento. Eu anulo Eu anulo e cancelo e cancelo toda a carga de maldição toda a carga de maldição vinda dos meus antepassados vinda dos meus antepassados e toda maldição autoimposta e toda maldição autoimposta ou proferida por pessoas ou proferida por pessoas através de palavras sobre a minha vida, através de palavras sobre a minha vida, sobre a minha família sobre a minha família e os meus sonhos. os meus sonhos. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu me revisto eu me revisto de toda a armadura de Deus toda a armadura de Deus para poder resistir para poder resistir no dia mau. no dia mau. E havendo feito tudo isso, E havendo feito tudo isso, eu desejo eu desejo permanecer inabalável permanecer inabalável contra as ciladas do diabo. contra as ciladas do diabo. Neste momento, Neste momento, debaixo desta palavra, debaixo desta palavra, eu me cinjo eu me cinjo com a verdade, com a verdade, porque Jesus é a verdade. porque Jesus é a verdade. Me revisto da couraça da justiça, Me revisto da couraça da justiça, porque Jesus é a minha justiça. porque Jesus é a minha justiça. Calço as sandálias da paz Calço as sandálias da paz, e coloco o capacete da salvação, coloco o capacete da salvação, porque Jesus porque Jesus é a minha salvação. é a minha salvação. Levanto o escudo da fé Levanto o escudo
contra todos os ardentes dardos contra todos os ardentes dardos inflamados do maligno, inflamados do maligno, e tomo em minha mão e tomo em minhas mãos a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra do meu Deus, que é a palavra do meu Deus, e uso a palavra de Deus e uso a palavra de Deus contra todas as forças do mal, contra todas as forças do mal, em minha vida em minha vida e em minha família. e em minha família. Eu me revisto desta armadura, Eu me revisto desta armadura, vivendo e orando no Espírito, vivendo e orando no Espírito, e declaro e declaro nesta noite nesta a noite minha completa a minha completa dependência de Deus. dependência de Deus. Oro assim, Oro assim, certo da vitória certo da vitória em todas as minhas batalhas, em todas as minhas batalhas, pelo poder pelo poder que há que há no nome de Jesus. no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Quando você ora isso, você está movendo o mundo espiritual. Os anjos são movidos por oração. Quando você ora e declara isso, entregando sua dependência da sua família, de tudo, e anulando palavras que lançaram contra a sua vida, quebrando, tudo jogando por terra, os anjos do Senhor começam a pelejar e vai tirar da tua vida muita palavra que tem te travado até agora, mas não vai travar mais em nome de Jesus. Aleluia. Deus está declarando cura emocional, física. Deus está declarando, porque a palavra dele não sou eu. Não é o meu suor que cura, nem a minha toalha, não. O que cura é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa palavra de hoje é para você pegá-la e ir para o ano inteiro firme. Firme, falando: Senhor, Tu és comigo, Senhor. Eu recebi aquela palavra lá no dia 13 de fevereiro. E vou dizer, fevereiro é um mês espiritual. Fevereiro é um mês espiritual. Você tem que estar ligado no mês de fevereiro, próximo ao carnaval. Antes e depois do carnaval, o mundo espiritual se move algo terrível. Mas o Senhor é contigo e com a tua família, em nome de Jesus. Deus. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Você que está na live, coloque amém para ser ligado na terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu peço perdão, eu passei da hora, mas não tem como dar um intensivão desse de ataque espiritual em um horário normal. Então que o diabo não coloque. Se você sair um dia da igreja, o diabo falar assim: demorou muito, fala assim: eu tenho todo o tempo do mundo para o meu Deus, Satanás, eu te repreendo. Eu tenho tempo para assistir filme, eu tenho tempo para ir no cinema, eu tenho tempo para ir para a festa de aniversário de 15 anos e ficar esperando até meia-noite. Eu tenho tempo, Satanás. Não venha dizer que eu não tenho tempo para o meu Deus. Esse ano não aceite isso. Queria eu, meus irmãos, eu tenho força aqui para ficar a noite toda aqui pregando o Evangelho. Hoje eu entendo por que eles ficavam no deserto, no sol quente, pregando, e as pessoas em pé. Alguns sentavam na areia quente, ou ficava em pé, ou sentava na areia quente. E Jesus no sol, pregando. Isso aqui para mim não é nada. Aqui nessa igreja, aqui são os remanescentes. São os 300 de Gideão. Eu não quero igreja com 1 milhão de pessoas, tudo fraca, tudo carnal, que qualquer coisinha reclama. Saiu ali, o diabo já vem colocar coisa no teu coração, que o pastor passou da hora, que o pastor gritou: eu sou um general do reino. Amém. E vocês são representantes de Deus na terra. A palavra diz isso. Somos embaixadores de Cristo. Coloque-se na sua posição esse ano, para o diabo parar de fazer gracinha dentro da tua casa, parar de fazer gracinha com os teus filhos, com a tua família, ou nem querer deixar você ter família direito. Ele está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eu empenharei a minha vida, a minha honra, para abençoar e ensinar vocês toda a verdade. Doa a quem doer. Pastor, eu quero palavra branda. Eu quero que diga que eu sou a menina dos olhos de Deus, que eu sou valoroso, que eu sou lindo do Senhor, princesa e rainhas do Senhor. Desculpa, procure outra igreja. É tempo de confronto. É tempo de reflexão. É tempo de se sentir mal na presença do nosso Deus. Por isso eles caíam em terra e prostravam o rosto. Eles não se sentiam dignos de olhar, nem para um anjo. Eles abaixavam a cabeça. E às vezes a pessoa sai, o diabo bota: tá vendo? Não, Senhor, muito obrigado. Ficaria mais 1 hora ali.
Preciso muito, foi pouco. Pastor, prega 10 anos sobre isso que eu preciso. Eu preciso? Eu estudo isso, meus irmãos, o ano inteiro. E Deus me tirou de cada situação porque eu já tenho discernimento espiritual. Eu quero dar a vocês, em Deus, não eu, mas Deus, atributos espirituais. Aqui eu não quero crente sem armamento. Amém. As igrejas estão cheias de, infelizmente, não todas, mas muitas, crentes sem armamento. Quem entendeu, diga amém. Estende a sua mão. Eu quero abençoar em nome de Jesus a tua família mais uma vez. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, seus sonhos, projetos, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. Que haja um toque de cura de Deus. Que seja sobre o ministério de ensino Palavra Viva e sobre todo Israel verdadeiro de Deus. E que estas bênçãos poderosas contidas na Palavra de Deus te sigam não somente no dia de hoje, mas por toda a tua vida. E quem recebe, diga amém.